Olá pessoal, vamos resolver uma questão aqui da OBMAP 2005. Então essa questão é a questão número 11. Então se liga aí, faça sua inscrição, curtam o vídeo ao final e vamos para a resolução dessa questão. Então essa questão diz assim: para fazer 24 pães, um padeiro usa exatamente 1 kg de farinha de trigo, 6 ovos e 200 gramas de manteiga. Qual é o maior número de pães que ele conseguirá fazer com 12 kg de farinha, 54 ovos e 3,6 kg de manteiga? Então vamos primeiramente organizar os dados. A gente tem os pães, que são 24, a quantidade. Segundo, a gente tem a farinha de trigo, que é 1 kg. Depois a gente tem os ovos e a manteiga. Ela está em gramas e é 200 gramas, Então, com 24 pães, precisa de 1 kg de farinha de trigo, 6 ovos e 200 gramas de manteiga. Já para a nova quantidade, nós temos em mãos 12 kg de farinha de trigo, 54 ovos e 3,6 kg de manteiga, que é o mesmo que 3.600 gramas, Só multiplicar por 1.000 para nós obtermos o resultado em gramas da manteiga. Eu quero saber qual o maior número de pães que eu consigo fazer. Então eu devo, para resolver essa questão, descobrir o número X de pães que eu consigo fazer com essas quantidades. Mas vemos que essas quantidades podem não ser proporcionais umas às outras, ou seja, quando eu fizer certa quantidade de pães, pode faltar ovos, ou pode faltar farinha de trigo, pode faltar manteiga. Então, para resolver essa questão, descobrir quanto de pães eu produzo com 12 kg de farinha de trigo. Vemos que aqui o número foi multiplicado por 12, Então, já que aqui foi por 12, eu não vou me preocupar com a quantidade de ovos e de manteigas. Então eu vou descobrir o máximo de pães que eu posso fazer com 12 kg de farinha de trigo. Já que o número foi multiplicado por 12, então eu devo multiplicar cada número por 12. A quantidade de pão fica multiplicada por 12. O 6 fica multiplicado por 12. E o nosso 200 fica multiplicado por 12. Então, para saber a quantidade de ovos, eu devo multiplicar o 6 por 12, já que a farinha de trigo foi multiplicada por 12. Então, 12 vezes 6. Para saber a quantidade de manteiga, eu vou multiplicar o 200 por 12. Eu estou maximizando ali a farinha de trigo. Supondo que eu vou usar toda a farinha de trigo, 12 quilos, então eu vou ter que comprar 6 vezes 12 ovos. 6 vezes 12 é igual a 72 ovos. Então aqui a gente já pode eliminar, porque isso é maior do que 54. Isso aqui, a quantidade de manteiga daria, mas a quantidade de ovos não daria para fazer. Então agora eu vou supor que eu vou usar os 54 ovos ao total. Então, por que número eu multipliquei o 6 para obter o 54? Eu multipliquei por 9. Então agora eu vou multiplicar cada número dessa primeira linha por 9, ou seja, o 24 por 9, para saber a quantidade de pães. O 1 eu vou multiplicar por 9, o 200 eu vou multiplicar por 9, para saber a quantidade de manteiga e de farinha de trigo. Eu vou precisar de 9 kg de farinha de trigo e vou precisar de 200 vezes 9. 200 vezes 9 dá 1.800 gramas de manteiga, e isso certamente é menor do que 3.600. Então daria para usar essa quantidade total de ovos, e eu faria dessa forma, eu faria 216 pães. Agora, para o último, para eu usar toda essa quantidade de manteiga, eu precisaria de multiplicar cada número por 18. Então 200 vezes 18 daria exatamente 3.600. Então
Ao multiplicar os números da primeira linha por 18, ou seja, 24, 1 e 6, eu descobrirei o quanto eu precisaria de farinha de trigo. Precisaria 18 quilos. Isso certamente é menor do que as 12 que estão disponíveis. Então não daria para fazer usando toda essa manteiga. Faltaria farinha de trigo. Então, de ovos eu necessitaria 108 ovos, que é menor do que 54 que estão disponíveis. Então não daria a quantidade de ovos. Então essa não é a resposta também, e nem a primeira. Então a nossa resposta é 216 pães, né? Em que eu vou usar todos os ovos e a farinha de trigo vai dar e a manteiga vai dar. Então a resposta é o item B. Então é isso, pessoal, se inscrevam aí no canal e até a próxima. Curtam aí o vídeo e tchau.